Bom dia. Efésios capítulo 1. Eu já dei para vocês o esboço, espero que vocês não tenham esquecido, né? Efésios divide em duas partes. A parte doutrinária e a parte prática. A parte doutrinária vai até o capítulo 3. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo coloca a igreja para andar, é prática, né? É como se você tivesse tendo uma aula das regras de trânsito, e aí, depois das aulas das regras de trânsito, vamos para a rua, vamos dirigir, vamos enfrentar avenidas, ruas, e conhecer como se faz a coisa. É assim que a Bíblia faz. Ela nos tira de mero conhecimento e nos põe na prática. Mas nós aqui no começo estamos lidando com... Na realidade, nós estamos entrando em lugares que ninguém entraria, a não ser crente. Nós estamos entrando numa faculdade divina, faculdade da graça. Privilégio, né? Conhecer Deus. O que o povo hoje não gosta, não quer conhecer o Deus da Bíblia. O que ele fez no programa da salvação. Nós vimos no começo aqui como Paulo intensifica o trabalho de Deus o Pai. Você lembra aqui, a partir do versículo 3? Bendito Deus e Pai. É uma referência a aquelas três pessoas, mas uma delas tem a atividade principal de coordenar tudo. E as outras duas pessoas, irmãos, elas entram no serviço também. Mas nós estamos lidando aqui com Deus o Pai. Porque a tarefa é dele. Ele que escolheu, ele que predestinou. Está vendo aqui? Foi tudo dele. Então, a glória é dele. Eu vou só repetir rapidamente, porque já passei isso com vocês. Diz aqui, ó, versículo 4. Versículo 3, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Não tire esse em Cristo. Aí os irmãos vão perceber que não tem ponto final aí, nem ponto parágrafo. Vai uma sequência aqui de ponto e vírgula, de vírgula, porque está falando da Trindade. E vai até o versículo 14. Está vendo? Não para. É vamos dizer assim, uma sequência de louvores a Deus o Pai. Ele é bendito, e eu já falei aí que ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Quais foram as bênçãos? Deus nos deu fazenda? Nos deu carro? Nos deu casa? Não, ele não está falando disso. O povo gosta de ouvir disso, né? O povo gosta de, como eu vou naquela igreja, será que tem uma bênção para mim? Não, Deus não está interessado em falar isso com a igreja. A igreja ela é abençoada nas regiões celestiais. Tem lugar melhor do que aquele lá? Não. As coisas que vêm, que temos aqui na terra, as coisas boas que nós gostamos, que Deus criou, elas vêm de coisas espirituais. Tudo que tem que eu posso ver, veio de coisas espirituais. Então, quem manda é o invisível, não o visível. Está vendo? Então, o que temos de visível, comida, casa, família, todas essas coisas, vieram do invisível. Hebreus fala sobre isso, irmãos. Então, nós estamos acostumados a dar valor somente às coisas que eu gosto. A gente quer vir na igreja, Deus vai abençoar.
Se tiver aqui uma água ungida, eu vou ungir minha cabeça com essa água para abençoar a minha casa, ou um sal para eu jogar na minha casa, uma água ungida para beber. O povo é assim. Sempre foi assim, irmãos. Tendencioso a crer naquilo que não tem valor, tá? Mas nós estamos lidando aqui com Deus. Nós não estamos lidando com o ídolo, irmãos, como fazem as seitas, né? Sempre estão lidando com homens ou com um Deus inventado por eles. O homem natural é sempre assim. Vamos voltar para Deus, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. O que ele fez por mim? O que ele fez pela igreja? O que ele fez por todos os crentes? Aqui. Ele nos abençoou em Cristo. Está vendo? Olha, se tirar esse em Cristo aí, perde tudo, irmãos. Eu já falei várias vezes para vocês. Vamos lá. Eu só estou dando aqui para vocês o esboço daquilo que vocês estão vendo até o versículo 14. Veja, o que o Pai fez, versículo 4, ele nos escolheu, versículo 5, ele nos predestinou. Correto? E veja, para quê? Para que tudo isso? Versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Tá? No outro texto vai dizer, para o louvor da sua glória. Mas aqui intensifica mais. Para o louvor da glória da sua graça. Então ele pega agora o poder da graça para mostrar que tudo foi feito pela beleza de Cristo. O que é graça? É beleza. Graça é aquilo que nos chama a atenção. Aquilo que brilha nos olhos, que coisa fantástica. Graça é isso. E em Cristo, toda expressão de glória, grandeza, beleza, riqueza, ternura, herança, não tem nada de Cristo que você possa dizer, não serve. Não dá. Ele me decepcionou. Não tem. Em Cristo é tudo, graça, graça, graça. Nele você pode olhar, tem tudo. Tudo que atrai a gente. Não nesse Cristo de hoje. Um Cristo vulgar, um Cristo de todo mundo. Nós estamos tratando do Filho de Deus. E lembrem, crentes, vocês são crentes? Vocês foram abençoados nele. Com que tipo de bênção? Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fixe nisso, tá bom? Então, o louvor e glória de quem? Deus o Pai. Vamos para o versículo 7, no qual está falando agora de quem? De Cristo. Depois eu volto para tratar sobre isso. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Tá? Agora o versículo 8, desvendando, e fala, olha o que Deus fez tudo em Cristo. Tá? Agora o versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Está falando de quem? Do Filho? Não, Deus o Pai. O alvo, a meta aqui é Ele. Tá? Porque foi Ele que coordenou tudo. O planejamento foi dele. A organização, quem escolheu, quem predestinou, foi tudo Ele. Tá? Agora vamos ver o trabalho do Espírito. Versículo 13 e versículo 14. Em quem, falando de Cristo ainda, que temos também vós, depois que ouviste a palavra dele, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora entra o trabalho de Deus, o Espírito, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que glória? Do Pai. Por favor, não pense que Cristo não é glorificado.
Não pense que o Espírito Santo não é glorificado. Mas nós estamos falando da função principal. Igual um pai de família. Ele conquista terras, ele conquista boa herança, e ele fala, tudo isso eu fiz para mostrar que eu tenho poder. Nós estamos lidando aqui em Efésios, do versículo 3 até o versículo 14, com Deus o Pai. Tudo ele fez em Cristo. E o Espírito Santo vem para selar. Os irmãos já estão percebendo o que é? Você leva uma carta para o correio e lá eles selam. Tá bom? Ou põe um selo ali para dizer, está cumprido. Ninguém mais vai tomar. Foi feito perfeitamente. Tá? Então, queridos irmãos, o que nós temos em Efésios aqui? Nós temos uma aula da graça, que quem não deseja isso, quem joga isso fora, é porque não ama a palavra de Deus, não ama o Deus da Bíblia. Nós precisamos conhecer isso. Como foi esse trabalho feito na história eterna. Então vamos voltar. Eu já falei para os irmãos sobre o trabalho do versículo 3. Bendito Deus e Pai. Pai de quem? De Jesus. Está vendo, queridos irmãos? Eu não seria nada. Eu teria só a dignidade de ser jogado no inferno, um réu culpado como eu. Se não fosse nessa expressão, ele nos abençoou em Cristo. Vendo? A escolha não foi feita porque Deus viu alguma coisa boa na irmã Rosa, no Gessé, na Vívia, na Aparecida, nos irmãos em Cristo. Não. A escolha foi feita em Cristo. Deus não dá nada do privilégio que ele deu para os crentes fora de Cristo, irmãos. Fomos postos em Cristo. Como pode? Tá? Antes da fundação do mundo, ele pegou todos os milhões e milhões de eleitos e os pôs em Cristo. Fomos aceitos nele. Agora você quer ver a história? Você quer ver a história do crente? Não lida com o tempo. Não lida com a farsa dos falsos mestres. Nós temos que ver a história aqui. Mexeu com toda a minha vida. Mexeu com o inferno. Abriu porta do céu. Nos lidou até com a vida diária. Cada coisinha que acontece conosco está nessa história aqui. Tá? Você só tem que entrar aqui e pegar o computador de Deus. Está tudo lá perfeitamente pronto. Nada foi mudado, irmãos. Nada. Toda a nossa história já está completa. Deus não está arrumando para ver se melhora, não. Foi tudo perfeito. Tudo foi feito em Cristo. Você acredita nisso? Tá? De tal maneira que a Bíblia ousa dizer: vós estáis aperfeiçoados nele. Sabe? Vocês já estão nos céus. Os nomes de vocês estão lá. Os nomes. Vocês já estão lá. Então ninguém desmancha. Então toda este ensino moderno que temos hoje, ligados com o movimento pentecostal, não é bíblico. O crente perde a salvação. Se você não ficar firme, então você não conhece a história eterna. Não conhece. Tudo que precisávamos para ser o que diz o versículo 3, já foi feito em Cristo. Tudo. Não há medo mais. Lembra aquele hino que tem no cantor? Livres do medo temos ficado, Cristo morreu levando o pecado. Está tudo planejado na eternidade. Vamos lá. Agora nós vamos nos envolver com os versículos 4, 5 e 6. Eu espero que eu consiga expor isso muito, com mais habilidade
para vocês. Tá? Assim como nos escolheu, de novo temos essa expressão nele. Irmãos, eu quero que vocês ponham aí uma marca aí com a caneta ou com lápis, alguma coisa assim, marca nele. Nele. Tira Cristo da história, pronto, acabou. Coloque outro Cristo, acabou com tudo. Ah, tudo foi feito nele. A escolha foi feita nele. Veja, nós estamos lidando aqui no versículo 4, irmãos, com a chamada doutrina da eleição. Rejeitada. Alguns, até chamados crentes, olham para essa doutrina com desdém, né? Eu não creio nisso. Eu creio que Deus fez isso, fez aquilo. Eles começam a opinar. Eles começam a colocar suas proposições em cima disso. Não, está muito claro aqui. Nos escolheu nele. E sabe de uma coisa? Olha a Bíblia. Tudo é nele. Ó, você quer conhecer os crentes? Nele. Tanto no Velho quanto no Novo. No Velho Testamento a linguagem é diferente, é uma linguagem mais coloquial, mais hebraica, mas até capaz de a gente compreender. Um refúgio, fortaleza, é tudo o que quer dizer nele aqui. Ele é meu refúgio, socorro, tudo nele. Quando você vai para o Novo Testamento, a expressão é simples. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Tá? Nele foste achado, nele, alegria nele, prazer nele, tudo nele. É simples. Então Deus não vê nada em mim mesmo. Só vê um homem maligno como eu. Mas quando ele me olhou na eternidade, ele olhou no Filho. A escolha, como foi, eu não sei. Eu não sei explicar. Se tem alguém que possa explicar melhor, amém. Mas a escolha foi feita nele. No amado. É por isso que vocês veem na Bíblia Cristo ligando ele com o Pai. Olha Mateus capítulo 11 depois. Quem honra o Pai, honra o Filho. Quem honra o Filho, honra o Pai. Tá? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ele diz, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, a não ser aqueles para quem o Filho se revelar. Está vendo? São coisas ocultas, irmãos. É um mistério que o mundo não vai entender nunca. Mas os salvos entendem. Eles sentem alegria nisso. Vamos lá, a escolha foi feita em quem? Em Cristo. Porque ele me escolheu, porque eu fui colocado no Filho. Eu não tinha nada em mim que agradasse a ele. Nada. Fui colocado nele. Pronto. Os salvos não ficam, eu sou salvo, orgulhando. Eu tenho certeza da minha salvação. Não, gente. A eleição põe tudo no lugar. Eu não sei porque ele me escolheu, porque ele me amou, porque ele veio, foi até a cruz por mim. Que história fantástica. Aqui, irmãos, eu estou mostrando para vocês que a doutrina da eleição será motivo de orgulho se eu tirar a eleição da cruz. Compreenderam? Eu não vou compreender. Eu vou ficar orgulhoso. Eu vou dar valor somente à doutrina da eleição. Mas se eu puxo da eleição o cabo que me liga na cruz do Calvário, que meu Senhor me amou e provou seu amor por mim, eu não vou entender. Só assim eu posso entender. Ele me amou. Quando foi que ele me amou? Na eternidade. Como ele provou seu amor? Na cruz. Pronto. Essa é a doutrina da eleição. A doutrina da eleição
nos liga com o quê? Veja, irmãos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Qual foi o objetivo? Para isso. O objetivo da eleição foi para que a conquista da cruz, a conquista na morte do meu Senhor, naquele ato eu fosse posto nele ali. Os irmãos estão percebendo? Sem essa ligação intrínseca, a ligação com Cristo na cruz, eu não poderia entender. Ele morreu por mim. Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Por quê? Na cruz, ele me purificou. E na cruz, eu fui santificado. Os irmãos que estão lendo o Velho Testamento, olhem, que lá está explicando tudo. Salvação e santificação. Está vendo? Romanos capítulo 6 diz que eu fui unido a ele na sua morte, no seu sepultamento e na ressurreição. Cristo morreu? Morreu, eu morri com ele. Cristo foi sepultado? Foi, eu também fui sepultado com ele. Ele ressuscitou? Eu também ressuscitei com ele. Para quê? Novidade de vida. Está vendo o que diz Romanos? O que evidencia a ressurreição? Novidade de vida. Então, um defunto sepultado. De repente ele é levantado, erguido do sepulcro com Cristo, para apresentar-se ao mundo como que é? Novidade de vida. O que a novidade de vida apresenta? Se não apresentar novidade de vida, não é crente. Está vendo? Se eu ressuscitei, o que um ressurreto apresenta? Vamos supor, todo mundo ficaria impressionado se alguém ressuscitasse ali no cemitério. Bom pastor. Quem é aquele que morreu? O mundo fica horrorizado quando vê um crente. Ele é novidade de vida. Ele não é mais aquele que vivia no bar, que bebia, que adorava ídolos, que falava palavrão. Não, agora ele é nova criatura. E isso é novidade de vida. Em Romanos capítulo 6, fala para que andássemos como servos da justiça. E servo da justiça é o quê? Novidade de vida. Está vendo? Então, o propósito da Bíblia, em mostrar isso aqui em Efésios, é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Os irmãos perceberam que o evangelho socialista desliga disso aqui? O propósito é mudar as pessoas. Vamos encher nossas igrejas de gente aqui. Mudança social. O alvo de Deus, não. A Bíblia nos liga os crentes à cruz. Vocês foram ligados a Ele. Na morte, foi na eleição. Sai da eleição. Vocês foram ligados a Ele na cruz do Calvário. Para que agora vocês andem em novidade de vida. O alvo de Deus, a intenção da igreja é andar em novidade de vida. Não é empurrar, vamos ganhar, vamos fazer isso. Não, Deus não quer, Ele não está pedindo isso. Ele diz, ande em novidade de vida. Para os crentes. Em Cristo Deus formou o povo do céu para brilhar na terra. É isso. Quando a igreja anda em novidade de vida, as pessoas começam a ser chamadas também, outras pessoas, aquelas para as quais temos orado. Deus opera assim. Ele não está pedindo sacrifício. Ele está pedindo obediência. Novidade de vida. Quem sou eu? Sou de Cristo. Ele me salvou. Dá o seu testemunho lá fora, que o seu testemunho brilha mais do que qualquer outra coisa. É a glória de Deus em nós. Nós aprendemos aqui em Efésios que é para o louvor da sua glória. Perante quem? Perante o Pai. O que é que vai acontecer no dia?
eu vou ser apresentado perante Deus, santo e irrepreensível. Esse é o propósito da eleição. Vamos para o versículo 5. Agora vamos do outro detalhe. Ele nos predestinou. Está vendo? Predestinou para quem? Para Ele. Queridos irmãos, eu fico imaginando a glória disso. Por que foram criados os céus e a terra? Porque Deus criou bilhões e bilhões de estrelas no céu. Porque Deus criou o mar, as aves, os peixes, as plantas, os animais que vivem na terra. Tudo foi criado para quê? Para o projeto foi os eleitos. Deus não tinha outra intenção senão chamar o povo dele. Você nota que os incrédulos não estão nem aí com a criação. Para eles, tudo foi feito para, é para meu bel prazer. Não. Biblicamente, o homem no pecado, ele está roubando coisas que pertencem a Deus. Toda criação, cada coisa minúscula, mostra a glória de Cristo. E se eu não dar a glória para Ele, eu estou roubando coisas que não pertencem a mim. Impressionante, né? E agora? Por quem? Para quem Deus fez? Para o povo dele. Porque o povo dele é o único povo que pode tributar louvores a Deus. Glórias a Ele. E agora, irmãos? Veja o Salmo 37, depois que os irmãos estiverem em casa. É para mostrar. Deus está mostrando. Para quem? Para os crentes. Vocês estão habitando na terra? Morando em Ribeirão Preto? Passeando na praia? Dá uma olhada. Olha que tantos ímpios estão aí. Zombando de Deus. Praticando perversidade. Comendo, bebendo. Deus chama eles de culpado. Ele vou tratar com eles. Eles não vão durar muito tempo. Eles vão serem desarraigados da face da terra. Mas ele fala para os crentes o quê? Habita na terra. Alimenta da verdade. Está vendo? É isso que a Bíblia diz, queridos irmãos. Vamos lá. Porque ele nos predestinou para ele, para filhos de quê? Agora os irmãos não vão entender se eu não explicar. Está vendo a importância do pastor na igreja? É para que ele explique essas verdades. Filhos de adoção? Como é? Os irmãos sabem bem que aqui no Brasil, adoção significa pegar alguém de outra família e cuidar. Os pais da Vivian adotaram 2 meninos, já são grandes já, né? Mas não são filhos. Isso é adoção na nossa compreensão. Na Bíblia não é assim. A palavra adoção significa filho adulto. Interessante, né? Filho adulto. É aquele filho que difere da idade do Theo. Theo é filho do Gessé e da Virgínia. Mas ele é pequeno ainda. O pai não confia nele, nem tem idade para isso, para ter responsabilidade. Ele está sendo ensinado. Antigamente era assim nos dias de Paulo, na cultura grega, romana. Uma criança nascia numa família rica, ela era colocada sob a tutoria de alguém com capacidade, que fez pedagogia, por exemplo, né? Alguém que lida com criança, que sabe lidar. Então, ela vai para a casa dos pais daquela criança, trabalha lá, ensina desde pequena, até que aquela criança fica adulta. Esse é o significado de filho de adoção. Pronto para trabalhar, para ter responsabilidade. Está vendo o que é o planejamento de predestinação? Por favor, não confunda predestinação com destinação. É diferente, irmãos.
Muitos confundem predestinação com destinação. Predestinação é só para crente. Destinação é para incrédulo. Os incrédulos foram destinados à ira. Não foi Deus que destinou. Foi o pecado. E eu seria jogado no inferno, não fosse a eleição. Tá vendo? O incrédulo, ele é jogado no pecado porque ele escolheu o pecado. Não foi Deus que destinou alguém para o lago de fogo. Foi a própria pessoa que escolheu. Foi lá no Éden a escolha. Agora, a predestinação é bem clara. É só ler o capítulo 9 de Romanos. Predestinação trata de quê? Do plano de Deus de antemão para os eleitos. Envolve o quê? Nota, o plano para a adoção de filhos. Deus nos quis por herança. Tá? A graça não opera com crianças. A graça opera tornando os filhos semelhantes ao primogênito. É por isso que fala em Mateus. Cristo trata os filhos, os irmãos dele, como quem? Meus pequeninos irmãos. Mas a graça vem e provê de filhos adultos. Então, os irmãos percebem que o plano de Deus já foi feito para que todos sejam adultos em Cristo. Lá no céu não vai ter criança. Lá, a Vivian trabalhou cuidando de criança. Lá no céu não tem isso, irmãos. Todos são adultos. Todos são iguais em Cristo. O que está acontecendo conosco agora é que nós estamos sendo trabalhados pela graça para tornarmos isto. Então, na Bíblia, todos os crentes na graça são adultos. O que acontece conosco é que nós estamos sendo aqui no tempo trabalhado. Os irmãos não vão ver. Vamos supor que o Theo se converta a Cristo com 7 anos. E se ele partir, é um adulto, um perfeito em Cristo lá no céu. Tá? Toda ruga, toda meninice no céu não tem mais. Não tem isso. Não tem crescimento na fé lá. É tudo perfeito. O nosso crescimento é aqui. Então a irmã Aparecida pode dizer: hoje eu estou mais forte na fé do que antes. Porque ela está crescendo em Cristo. Eu posso dizer também que estou cada vez mais melhorando em Cristo. No céu não tem isso. Então todo o programa da predestinação envolve a nossa vida aqui. Tá? Quando eu seria salvo? Deus planejou. Eu sei, irmãos, que nós saímos, nós evangelizamos. Os irmãos estão vendo, pregando o evangelho. Mas tem o dia do poder dele, quando ele age. Quando foi que me converti? Foi na data certa. Alguém pode dizer: puxa, eu poderia ter me convertido antes. Mas não tem isso na Bíblia. Foi no dia que Deus chama. No dia que ele chama, pronto. Lázaro nunca poderia dizer: puxa, por que eu não ressuscitei antes? Porque eu fiquei 4 dias no sepulcro. Não, o dia do poder de Cristo que Cristo chamou. Irmãos, percebem? Deixa eu ver meu tempo aqui. Ok. Então, queridos irmãos, é assim. Vamos adiante. Então, tudo o que nós somos crentes foi providenciado na predestinação. Olha, milhões e milhões de eleitos. Deus planejou para eles cada detalhe da vida. Quem seria meu pai? Minha mãe? Que nação eu nasceria? Que sexo eu teria? Quando? Se eu seria pobre ou rico? Se eu seria alto ou baixo? Se eu seria de cor escura
ou de cor clara. Tudo foi planejado. Os irmãos percebem que o mundo atual lida contra a predestinação? O mundo atual lida contra a predestinação. Sabe por quê? Olha o trabalho de Satanás. Satanás insurge contra Deus, levando o povo a falar, eu não queria ser assim. A mulher querendo ser homem, o homem querendo ser mulher. Está vendo? Um querendo ser cor clara, outro querendo ser cor escura. Na predestinação, os irmãos podem perceber que tudo foi planejado na eternidade, em Cristo. O alvo, a meta, é que eu seja para Deus igual a Cristo. Está vendo? Alguns crentes se convertem agora, daqui a pouco tempo morrem. Quanto tempo eu ia ficar na Terra? Eu estou com 69 anos. Está vendo? Eu vou ficar mais? Não sei. Ele sabe. Os irmãos percebem predestinação? Mas tem um detalhe aqui, alguém poderia perguntar, pastor, e meus pecados? Ele predestinou o pecado? Não. E aquilo que eu faço de errado, eu sofro a consequência do meu pecado? Sofro. Faz parte. Porque vem o açoite da disciplina de Deus. O pecado me feriu, a santidade de Deus feriu, mas não alterou nada. Por quê? Porque mesmo com a disciplina dura, dolorosa, faz parte do programa da glória de Deus. Eu vou ao pó e meu Senhor exaltado. Mas quando eu vou ao pó, eu elevo a glória de Deus. Você lembra Davi? Foi plano de Deus. Deus planejou que Davi caísse na mão de uma mulher como Batseba, matasse o marido dela. Na santidade de Deus, não. Deus permitiu. Porque ficou claro que o povo de Deus tomba. Abraão deitou com a escrava dele. Foi plano de Deus? Não. Na vontade diretiva de Deus, nunca faria isso. Nunca. Deus permitiu. Para que os planos deles, levantando uma nação, a nação árabe, glorificasse a ele. Mostrou que Abraão, um eleito dele, tomba. Trouxe mais temor a ele? Trouxe. Porque depois do pecado dele, Abraão ficou muito tempo sem Deus falar com ele, acho que uns 10 ou 12 anos. Depois ele apareceu na graça. Ande comigo e ser perfeito. Está vendo? Então, o plano de Deus é coisa que a gente não pode imaginar, porque é de Deus. Para cada um dos eleitos. Você vê aquele irmãozinho simples que mora no mato, crente em Cristo. Ele foi predestinado? Foi. Para ser filho de adoção. Santo de Deus, tanto quanto aquele irmão fluente dentro de uma igreja. Que tem muita influência. Um pastor. Ninguém, irmãos, é mais desejável em Cristo do que outro. É tudo igual. Tá vendo? Vamos lá, irmãos. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito significa boa vontade. A boa vontade da vontade de Deus. A boa vontade da vontade de Deus. Impressionante. Agora vamos à parte final desse primeiro aqui. E tratou dos feitos do Pai. Está vendo? Não foi o Pai que morreu na cruz. Foi o Filho. Ele vai tratar disso agora. Ao entrar aqui no versículo 7 em diante. Nós vimos os feitos do Pai. Ele nos abençoou, versículo 3, em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. Ele nos predestinou por meio de Cristo.
Que aula impressionante, irmãos. Para o quê? Olha o versículo. Para o louvor, a glória da sua graça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no versículo 6. Que é isso aqui? Primeiramente, para o louvor. Hoje eu sei, irmãos, o quanto esse programa da Nova Era tem iludido a mente de muitos com louvor. Porque eles pensam que louvor é música, mas não é. Vamos partir do louvor, a gente vê isso na igreja. Mas louvor não é música. Música faz parte de louvor. E olha, mais importante do que isso, sabe o que significa louvor? Louvor significa falar bem. Às vezes, numa música, você pensa que está louvando, mas está falando mal de Deus. Se a música não estiver de acordo com a verdade bíblica, você está falando mal de Deus. Você pode estar mentindo. Você pode estar difamando a Deus. Se a música não estiver de acordo com a verdade revelada, você está difamando a Deus. É por isso, irmãos, que eu me interesso e levo à igreja o cantar coisas que são seriamente bíblicas. Porque você pode estar simplesmente falando mal dele. Eu conheci um pastor presbiteriano. Ele chegou na igreja dele, ele entrou como pastor. Ele foi para os dirigentes de música, vamos ver todas as músicas que a igreja está cantando. Todas, ele foi um por um. Isso não é bíblico, tirou. Isso aqui não é bíblico, vamos tirar. Por quê? O interesse desse homem de Deus é que a igreja adorasse seu Deus. Isso é louvar. Louvar significa falar bem. Queridos irmãos, se chamamos alguém para fazer um serviço em nossa casa, esses dias eu pintei meu apartamento, ainda estou terminando, né? Se você chegasse lá, você veria que o pintor Davi Sena, ele não é tão louvado assim, porque tem defeito. Deixa minha esposa dar uma olhada e falar, tem defeitinho aqui, não está bem feitinho aqui, né? Então não tem louvor para mim. Mas se for bem definidinho ali, bem bonitinho, tudo bem pintado, nenhum defeito, puxa, você é um bom pintor. Nós fazemos isso, irmão, louvamos as pessoas. Se eu vou na casa da irmã Aparecida, ela oferece um almoço, né? E eu vou louvar a Aparecida, dizendo que almoço gostoso, que comida. Os mineiros gostam de falar, ele tem uma mão boa para fazer comida, né? Não sei se fala a mesma coisa aqui, né? Então, a louvar é falar bem. Né? A gente fala de um carro que você comprou, olha que carro bonito, olha a estética desse carro, o design desse carro, né? Que carro bonito, louvando. O alvo de louvor na Bíblia é impressionar-nos com os feitos de Deus. Os irmãos percebem que o mundo não faz isso, é por isso que temos Romanos capítulo 1. Eles olham para a criação e não dão louvor a Deus. Eles dizem que aquilo é feito, eles começam a inventar mentiras. Eles não dão glória a Deus, irmãos. Os irmãos lembram quando Paulo chegou em Atenas? O que aconteceu ali? Aquele povo estava adorando, tinha tantos deuses em Atenas, e olha, é uma cidade culta. Nós pensamos que idolatria é só com os pobres e com os incultos, mas ali está o povo grego, um povo com uma cultura impressionante. Eles viviam de novidades. Estavam adorando ídolos. E tantos ídolos eles inventavam, que Paulo chegou e encontrou eles adorando um Deus desconhecido. Não conseguia mais achar um meio de oferecer novos ídolos. Paulo pegou aquele povo. O Deus que fez os céus,
o Deus que fez a terra, o Deus que provê bênçãos, comidas, tudo para vocês. Esse é o Deus da Bíblia. Aí ele vai veementemente e diz, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Paulo estava apontando o quê? A culpa deles. Vocês são culpados de não estar adorando o Deus da Bíblia. Esse é o propósito, irmãos, da pregação. Levar os homens à humilhação. Vocês tinham que levantar domingo e estar adorando a Deus e não cair puxando cachorro na rua. Vocês tinham que estar na igreja, levando seus filhos. Vocês tinham que sentar em torno da mesa e adorar esse Deus que deu isso para vocês. Vocês notam que os homens não fazem isso. E é terrível quando você vê pessoas que dizem que são crentes, que dizem que estão indo para o céu e não fazem isso. Não louvam a Deus. Não é puxá-los para a igreja. Vamos louvar a Deus. Não. A meta do louvor é abrir a boca em santo temor e dar reverência e glórias a Ele, em todos os detalhes. Todos os detalhes. Se nós não fizermos isso, nós estamos tomando uma atitude de blasfêmia. Está vendo? Isso para o louvor. E não está tratando da criação aqui. Está tratando de quê? Do que ele foi feito na história da redenção. A história é eterna. Eu quero perguntar, crentes, vocês estão interessados nisso? Vocês querem saber do amor eterno? Do planejamento do Deus triuno para esta redenção? Ou vocês querem ficar com a boca fechada? Deus planejou tudo isso para que a igreja o adorasse. Olha o hino que nós cantamos. Amavas-me, Senhor. A história dos feitos de Deus o Pai, de Deus o Espírito, de Deus o Filho, e rendendo, enfim, todo louvor para Ele. É história eterna. E nós não abrimos a boca para louvar? Louvar em oração? Louvar nas músicas que cantamos? Deixar essa baboseira de música de louvor que tem por aí, inventada pelos socialistas? Por que não? Agora vamos ver aqui. Louvar quem? Olha o texto. Para o louvor da glória. Nota como Deus pega a graça agora, enaltece a graça dele. Nós temos que olhar para essa graça não como um objeto para eu viver libertinamente, andar no pecado, dizer que eu sou crente. Não, a graça de Deus não tem propósito de libertinagem. A graça de Deus é para ser conhecida na sua profundeza, no seu poder, o poder de Deus de agir com homens que entraram no pecado por vontade própria. O louvor da glória. Então isso seria motivo de estarmos juntos, de estar aqui contentes. Que coisa! O mundo nos prendeu tanto hoje, irmãos, com tanta promessa, com tanta prosperidade. O diabo inventou outro Cristo, iludiu o povo, iludiu os evangélicos, de tal maneira que eles estão contentes na vaidade, estão contentes na ilusão. Eles não conhecem a história da redenção. É para o louvor da glória, da sua graça. Não é para pregar, começar a cantar graça sobre graça, graça sobre graça. Para viver como? O que é a graça na Bíblia? Ela é tão maravilhosa, que Deus manda louvar a glória da graça. Nem está falando da graça em si. Louva a glória da graça. É isso. Versículo 6.
que Ele nos concedeu. De que maneira? Eu vou terminar aqui, irmãos. Versículo 6. A sua Bíblia está gratuitamente, né? Eu sei que na Bíblia dos irmãos está assim. A Bíblia corrigida é melhor. Que Ele nos concedeu graciosamente. Ele pôs a palavra graça e não grátis. Vendo? Graciosamente no amado. Ele usou de graça, da beleza de Cristo, da ternura de Cristo, do amor dele. O conforto dele, da riqueza dele. Ele passou para nós. Tudo no amado. Agora eu quero perguntar: quem nós devemos admirar? Amar. Deus não tem outra pessoa. Deus não tem Maria, nem Paulo, nem Lutero, nem Calvino, nem Pedro. Deus tem a glória do Filho. A Bíblia manda temer e tremer diante dele. Não tem, irmãos, outro nome que possa encher a vida dos valores eternos. Esse Filho dele se fez homem para fundar a verdadeira humanidade em amor, em pureza, em santidade, em glória, tudo em Cristo. E veja, eu vejo os homens brincando com o pecado. Olha, cada ato pecaminoso feito por homens, mulheres, meninos e meninas é uma ofensa. Cada pecado é um tapa na face do Senhor. E quando os homens abrem a boca para falar, eles estão gritando, xingando, falando palavrão na face do Senhor da glória. Eles estão menosprezando a onipotência dele, a onisciência dele, a onipresença dele. O ódio deles contra Cristo é manifestado em cada ato pecaminoso, nos pensamentos e nas suas obras. Que coisa! Mas sabe de uma coisa? Essa graciosidade que nós pregamos hoje na pregação do Evangelho, essa graciosidade, a beleza do Salvador, só é conhecida quando o homem se humilha. É quando o homem vai ao pó, que Deus pega a sua cabeça e ergue. Ele vê a face do Rei da Glória. Ele me amou? Ele me amou? Sim. Ele responde: com amor eterno eu te amei. Olhe agora para mim. Eu sou o Cordeiro que foi até a cruz. Eu vim, criei o mundo, fui até a cruz. Programei tudo isso por amor a ti. Eu tenho aqui o perdão. Eu tenho aqui a purificação pelo meu sangue. Eu tenho aqui a aceitação eterna. Você é culpado? Devedor? Eu tenho a minha justiça. Mas para aqueles que rejeitam, e Cristo, Ele que é agora o bendito Salvador, será o juiz teu. Ó blasfemo pecador, ó coração incrédulo, Ele será o teu juiz.
E você verá o olhar de terror dele, faiscante, e fogo, ordenando para você ser atirado no lago de fogo. Quanto mais corre do amor dele, mais perto do juízo dele fica. Ninguém escapa de Cristo. Ou é abraçado pelo amor dele, ou será abraçado pela ira dele. Ninguém escapa. Talvez tenha alguém andando no pecado e dizendo que é crente. Você não conhece o Senhor da glória. Ele veio para arrancar o poder do pecado. E ele faz isso diariamente na vida de um crente. De tal maneira que o crente ama o Senhor, de tal maneira que ele quer viver como uma pessoa santa para ele. Que Deus venha aplicar, edificar a sua igreja com esta verdade tão maravilhosa de Efésios, capítulo 1. Vamos ficar em pé?